Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Parlamento vive este ambiente de campanha eleitoral que perverte os objetivos e os interesses do povo da Madeira, que o Parlamento vive estes momentos de campanha eleitoral que, do nosso ponto de vista, perverte os interesses da Madeira, e isto resulta naquilo que já dissemos aqui hoje. Temos um governo que está capturado pela campanha eleitoral interna do PSD e que confunde e baralha aquilo que são as opções governativas com campanha eleitoral. E isso é manifestamente prejudicial. De qualquer maneira, gostaria de terminar as intervenções deste primeiro dia do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para sublinhar e solicitar explicações mais contundentes do Sr. Secretário sobre matérias que são fundamentais para o futuro da região autónoma da Madeira. E a primeira tem a ver com o Centro Nacional de Negócios da Madeira. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já questionou o Sr. Secretário Regional sobre aquilo que é o ponto de situação das negociações com a União Europeia relativamente ao quarto regime. É indispensável conhecermos a situação, é indispensável percebermos qual é a estratégia do Governo Regional nestas negociações e até o momento não temos nenhuma explicação sobre essa matéria. Sobre isto ainda solicitamos o contrato de concessão da SDM para o Centro Nacional de Negócios da Madeira, para a gestão dos benefícios fiscais. Não nos foi concedido com o argumento do segredo comercial. Solicitamos à CADA uma intervenção e ela solicitou que o secretário nos entregasse esse mesmo contrato. Passaram 10 dias, ainda não recebemos essa informação. Gostaria de saber se a intenção do Governo Regional é entregar o contrato ou se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista terá de recorrer ao Tribunal Administrativo para que esse contrato nos seja entregue. A segunda questão tem a ver com o Banco Europeu de Investimentos. Os senhores do PSD, deputados, votaram a favor de uma lei de finanças regionais que transformou aquilo que era uma transferência líquida para a região num empréstimo para a região. Ora, isso tem consequências significativas e a primeira é transformar o cofinanciamento da Lei de Meios não em 340 milhões, mas em quase 600 milhões. Ou seja, a ser como está, com a aprovação da Lei de Finanças Regionais que os senhores aprovaram, o Governo Regional tem, no quadro da Lei de Meios, de que colocar 600 milhões de euros nesta matéria, sendo que 265 milhões são empréstimo do Banco Europeu de Investimentos. Ora, a pergunta é, ficará tudo assim? Quais são as demarches que o Governo Regional está a fazer sobre esta matéria e como é que pensa resolver isto, tendo em atenção que votaram a favor de uma lei que imponha este empréstimo e não esta transferência, conforme o Governo do Partido Socialista tinha concretizado. Uma terceira nota para dizer que ouvimos com grande preocupação a espécie de chantagem que o Sr. Secretário fez aqui neste Parlamento relativamente à via litoral e à via expressa, as suas negociações. Porque passaram 3 anos. E ao fim destes 3 anos ouvimos muita coisa da parte do Sr. Secretário, sendo que todos os anos era para o ano é que é, para o ano é que temos uma redução, para o ano é que temos a negociação. Ora, não reduzimos absolutamente nada, não poupamos um único euro que fosse. E hoje estamos confrontados com uma situação em que, ao que parece, as negociações estão a correr mal. Porque se as negociações não tivessem a correr mal, o Sr. Secretário não dizia, como disse aqui, o que está aqui em causa é, se não nos fizerem o que nós queremos, vamos ao resgate das PPPs. Ora, todos sabemos as consequências para a região, para a dívida, para o déficit, para o futuro da região, um resgate dessa natureza. E, portanto, estão a correr mal. Estão a correr mal as negociações. Estão a correr mal as negociações. E, portanto, a pergunta que se coloca hoje é qual é o ponto de situação efetivo dessas negociações? Se está ainda em cima da mesa a diminuição de 30% das rendas, conforme o Sr. Secretário de Estado disse recentemente numa entrevista que deu a um jornal nacional, e se o Governo Regional tem garantias por parte dos sócios da Via Litoral e da Via Expresso que esses 30% que correspondem, como sabe, a cerca de 45, 50 milhões de euros por ano, serão ou não serão reduzidos do orçamento regional. Uma quarta observação para falar sobre o PIB da região. E para lembrar, Sr. Secretário, que há longos anos que o Partido Socialista nesta Casa lembra para a circunstância de o PIB da região autónoma da Madeira estar empolado pelas imputações anómalas das empresas da Zona Franca, designadamente aquelas que não criam emprego e que não têm ligação com a economia regional. Ora, o que o Eurostat está a fazer hoje é exatamente isto que acabei de dizer. É colocar fora do cálculo do Produto Interno Bruto da região
as empresas que não criam emprego nem têm ligação com a região autónoma da Madeira. E, portanto, Sr. Secretário, a pergunta é, quem se responsabiliza por, nos últimos 12 anteriores quadros, seja o quadro que já passou, quer o quadro que vem, nós tínhamos perdido centenas de milhões de euros com estas decisões. E isto é verdadeiramente relevante para ser explicado, porque é preciso perceber o deve e o haver destas iniciativas. E nós voltamos a sublinhar. O Centro Nacional de Negócios da Madeira é um instrumento fundamental para o desenvolvimento regional, deve ser acarinhado e deve ser potenciado a sua competitividade. Mas é preciso ter transparência em todas as vertentes da política económica que interessam à Madeira. E o cálculo do PIB, que tem uma influência significativa em maior parte das decisões, das transferências financeiras para a região, nomeadamente no quadro de lei de defesas regionais, não pode ser algo tratado como o Sr. Secretário e o seu Governo tratou ao longo dos 12 anos. Esta decisão do Eurostat vem demonstrar que tínhamos razão, que podíamos ter feito diferente e podíamos ter o melhor dos mundos. Ter um Centro Nacional de Negócios da Madeira competitivo e não ter perdido tanto dinheiro como perdemos da União Europeia, conforme Vossa Excelência sabe e tem consciência. Um terceiro aspecto para lembrar que a Madeira tem um problema, conforme o deputado Maximiano Martins já referiu, tem um problema significativo para resolver depois de 2016. Os próximos tempos são, de facto, muito dolorosos. E o Sr. Secretário referiu na sua intervenção que o seu objetivo era tornar a Madeira sustentável. Ora, Sr. Secretário, o seu objetivo foi resolver um problema que tinha criado e que criou para o seu Governo, foi de facto a insustentabilidade das finanças públicas regionais e a insustentabilidade da dívida. Hoje, o Sr. Secretário sai do Governo, este Governo abandona funções com uma dívida que ascenderá no final de 2015 a uma coisa muito próxima de 5 mil milhões de euros, dívida em termos de Maastricht, sem referir aquilo que são os restantes das responsabilidades financeiras. Ora, a Madeira não gera receitas, não tem capacidade de geração de receitas para fazer face a esta dívida colossal, nomeadamente da forma como ela está negociada, quer a prazos de 10 anos para aquilo que é a dívida na banca, quer a prazo de 23 anos que é a dívida junto da República. E, portanto, a solução para o pagamento da dívida não está encontrada neste orçamento, nem sequer está perspectivada no discurso do Governo. E isso é algo que nos preocupa seriamente. Este orçamento não resolve absolutamente nada aquilo que é essencial para a Madeira, que é o futuro da região, o futuro das próximas gerações e a capacidade da Madeira gerar receitas para pagar a sua dívida. Esta solução não existe neste orçamento, este orçamento não tem margem de manobra e este orçamento não dá nenhumas garantias ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que resolve o problema da sustentabilidade da dívida, o problema da sustentabilidade da região, o problema do crescimento económico, que é um aspecto fundamental para a região autónoma da Madeira. Muito obrigado.